Olá, queridos alunos, eu sou a professora Eliane e vou estar trabalhando com vocês neste período a metodologia do ensino de matemática 2. Especificamente nesta aula, nós vamos estar abordando a nossa unidade 2, que trata sobre números racionais, especificamente as frações. A matemática é usada no dia a dia para facilitar o ser humano a contar, dividir, diminuir, multiplicar elementos. Então, em várias ocasiões, lá está a matemática, fornecendo dados para que possamos resolvê-los. Por exemplo, quando vamos à feira, compramos uma série de coisas. Usamos dinheiro para pagar, recebemos troco. Quando estamos na cozinha, preparando uma receita, medimos, usamos uma infinidade de ingredientes. Sempre estamos usando a matemática. Embora invisível, a matemática ocupa um lugar cada vez mais significativo no nosso dia a dia. Se não houvesse a matemática, não existiriam os edifícios, os aviões, os computadores e tantas outras coisas como nós as temos hoje. Quando estamos pretendendo realizar uma atividade, dificilmente associamos a algum conhecimento matemático ou até mesmo fazemos associação com alguma disciplina escolar. Portanto, se ficarmos atentos a tudo que acontece ao nosso redor, vamos ver que a matemática não se trata apenas de uma simples diversão ou uma simples aula chata na escola, mas sim de um conteúdo bastante importante que faz parte de nossas vidas e que carregaremos pelo resto dela. O processo de ensino-aprendizagem em matemática deve ser visto sob uma perspectiva que foge do método decoreba, em que memoriza diretamente as fórmulas, se tornando, portanto, um processo maçante e desmotivante. Mas então, vamos lá ao conteúdo específico dessa unidade. O que é número racional para você? E o que é uma fração? Você costuma repartir? O que? Como? Com quem? Você já ouviu a palavra fração? Onde? Estas perguntas com certeza poderão nortear a introdução do trabalho com frações na sua sala de aula. Segundo os parâmetros curriculares nacionais de matemática, o ensino de frações é iniciado no segundo ciclo do ensino fundamental e concluído ao longo do terceiro ciclo, destacando três grandes eixos de relevância dentro do estudo de frações. O prático, onde o estudo do conceito de fração aperfeiçoa a habilidade de dividir, o que permite entender e manipular melhor os problemas do mundo real. Um outro ponto psicológico, onde as frações proporcionam um rico campo dentro do qual as crianças podem desenvolver e expandir suas estruturas mentais para um desenvolvimento intelectual contínuo, principalmente pelo fato de serem explorados num período que corresponde à transição do período concreto para o operatório formal. E ainda o matemático, onde a compreensão do número racional fornece a base sobre a qual serão construídas mais tarde as operações algébricas elementares. Vamos entender então um pouco da história da descoberta do estudo de frações. Segundo Caraça, 1952, os números racionais surgiram como uma necessidade humana a partir do momento em que o ato de contar, típico das grandezas discretas, não foram mais suficientes para quantificar grandezas contínuas, como porções de terra, por exemplo. A tentativa de resolver esse problema resultou numa forma mais sofisticada de contar, em que não se contavam objetos, mas estabelecia um padrão de comparação e se contava o número de vezes que o objeto era maior que o padrão. Dessa necessidade, fortemente associada ao que hoje denominamos medir, surgiu o número racional. O ato de medir se fundamenta na fixação do referencial, que adquire o status de unidade, quando o estudante conquista a capacidade de generalizar, caminhando da ideia de fração, aparentemente simples, para a ideia de número racional, passando das associações aos objetos físicos, às abstrações características dos objetos matemáticos. Observemos o exemplo a seguir. Temos uma pizza inteira, dividida em 8 partes. Se eu como um pedaço da pizza, estarei comendo então 1/8. Quer dizer, uma fração
dos 8 pedaços em que a pizza foi dividida. Desta forma, então, estamos associando o ato de dividir e comer a pizza com o nosso conceito de fração. Definimos fração como a palavra que vem do latim fractus, que significa partido, quebrado, dividido. Assim, podemos dizer que fração é a representação das partes iguais de um todo. Usamos para representar números que indicam uma ou várias partes de um todo, que foi dividido em partes iguais. As frações podem expressar divisão, proporcionalidade e ainda expressa a relação entre as partes e o todo. Dessa forma, fazemos uma relação prática dos conceitos aprendidos em sala de aula com aquelas situações vivenciadas pelos nossos alunos. Então, é importante deixar claro que muitas das situações do cotidiano não podem ser representadas com números naturais, por isso usamos fração. Vamos lá então, como fazemos a leitura deste sistema de fração? Primeiro, lemos o que representa o numerador e em seguida o número que representa o denominador. Assim temos no numerador 1, 2, 9, 10 e no denominador meio, terço, quarto. E se a fração ainda tiver o denominador maior que 10, vamos acrescentar a palavra avos, ficando assim 1 quinzeavos, 13 29avos. É fato que os alunos costumam questionar a razão de estudarem determinados conteúdos, porque muitas vezes não conseguem perceber uma aplicação prática para tal em seu cotidiano. Um desses conteúdos é a temida fração. Muitas crianças e adolescentes criam aversão aos números fracionários, não compreendendo a sua importância ou como utilizá-los nos cálculos. Para fugir dos conceitos tradicionais de ensino de matemática, que é baseado somente na fala do professor e exercícios de um livro, pode ser proposto aos seus alunos o trabalho paralelo, como livros paradidáticos. É importante na introdução do conteúdo mostrar algumas frações aos alunos e questioná-los se eles já viram em algum lugar. É muito provável que alguém mencione que as frações aparecem em determinada receita, na divisão do chocolate ou mesmo em um jarro de suco. Caso isso não aconteça, é importante que você, professor, cite esses exemplos para o aluno. Entre tantos recursos lúdicos, o uso dos livros paradidáticos tem se destacado, em especial no estudo de frações, e ainda permite trabalhar em conjunto com outras disciplinas, colocando em prática a interdisciplinaridade. Apresentamos para vocês alguns destes livros paradidáticos, para que vocês possam ter como recurso, como alternativa para a utilização no trabalho de vocês com frações. Os conceitos e exemplos citados até aqui, assim como todo o conteúdo complementar para dar suporte ao ensino-aprendizagem de frações na formação de vocês, nesse módulo de metodologia de ensino de matemática, está disponível no ambiente virtual. A atitude do professor, as metodologias usadas e o seu próprio modo de encarar a matemática são fundamentais no combate ou no reforço deste mito que é o medo da matemática, o monstro que é a matemática. Logo, muito colaborará se você, professor da escola básica, trouxer para a sala de aula questões práticas, interessantes, histórias, desafios, jogos, curiosidades que sirvam de fatores de motivação e investigação. Queridos alunos, vou encerrando por aqui a nossa conversa. Deixo aqui o meu abraço, agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas e complementar informações necessárias para que vocês tenham o sucesso total na nossa disciplina. Um abraço.